Eu sou a Mari do Ateliê Bordados Marilu. Bem-vindos aqui ao canal. No passo a passo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço aqui no ateliê os saquinhos de troca, né, de maternidade. Vou ensinar para vocês desde a estruturação, como é que eu fiz o cantinho aqui arredondado, aqui embaixo com o cantinho mitrado. E a matriz, gente, essa matriz linda, vocês encontram lá no nosso site, que eu vou deixar logo aqui abaixo para vocês, tá? Então fiquem lá à vontade e lembrando que no nosso site também vocês conseguem comprar com cupom de desconto, que também vou deixar aqui embaixo para vocês, e pagamento no Pix, vocês ainda também têm mais desconto, tá? Então bora lá para o passo a passo? Aqui então eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa peça. Vamos precisar de um pedaço de manta R2 na medida de 15 por 31. Eu sempre corto um pouquinho maior para depois eu ter espaço para refilar. Vamos precisar também de tecido, tá? E aqui eu não cortei porque eu vou cortar depois na medida que a bordadeira vai fazer aqui. Mas vou precisar de dois tecidinhos diferentes. Aqui estou utilizando um linho e um tricoline na cor rosinha. Vamos precisar também de uma vez na manta R2 e duas vezes no tricoline. Aqui eu tô utilizando daí o mesmo tecido na medida de 30 por 35 e eu também cortei um pouquinho maior, tá? 1 centímetro mais ou menos de cada lado. Vamos precisar também de tela vôlei. Aqui a tela vôlei eu cortei na medida de 25 por 31. Um zíper eu cortei na medida de 35 centímetros, um cursor e depois também vamos precisar de viés, pode ser o industrial ou o de tecido, tá? Pra gente fazer depois o acabamento no espelho da peça e depois em toda a volta. Agora aqui, ó, eu já estou com o meu bastidor, tá, na máquina, tô utilizando aqui o bastidor de 20 por 30 e coloquei uma camadinha de entretela gramatura 60, tá? E agora a gente vai seguir aqui com o bordado. Ele vai fazer a primeira marcação delimitando o espaço do meu bordado. Agora eu vou colocar aqui, ó, a minha manta por cima da parte da onde fez aqui, ó, a minha marcação. E vou prender agora essa manta aqui. Agora aqui ele vai fazer a marcação, delimitando aonde vai fazer o bordado e aonde vai poder, né, você escrever o nome da criança, ou aí troquinha, saquinho de troca, o que ficar melhor pra você, tá? Depois a gente vem com o nosso tecido pra prender ele aqui. Agora aqui, ó, vou colocar o meu tecido nessa outra marcação que fez, tá? Vou me certificar aqui, ó, de que vai pegar todo o espaço e vou prender agora esse tecido aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu não cortei ainda todo o excesso, tá? Cortei só a parte que tá aqui, porque a gente vai agora colocar a parte do tecido desse outro lado. E aí, eu cortei pra não ficar aparecendo o fundo. Então, a gente vai colocar agora aqui nessa parte de cima e também prender essa outra parte do tecido. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou cortar esse excesso aqui, mas não vou tirar o do restante, tá? Depois a gente vai fazer o quilt para deixar a nossa peça ainda mais charmosa. Já cortei o excesso e agora vai começar o nosso quilt. Finalizada então a parte do quilt, tá? Agora a gente não vai refilar ainda, a gente vai seguir com o nosso bordado.
Aqui, gente, ó, já finalizada, tá? Toda a parte do quilt, bordado. Agora a gente só tira do bastidor e a gente vai refilar agora aqui, ó, para tirar o excesso de tecido e de manta. E aí a gente vai refilar um meio centímetro para baixo da onde fez a marcação do nosso bordado, tá? Da costura, para que fique mais fácil de cortar, tá bom, gente? Não corta muito pertinho pra gente ter depois essa margem de costura, tá? Ó, mais ou menos nessa distância aqui, tá bom? Que vai ficar. Vamos fazer isso em toda a volta. Agora aqui, ó, que a gente já está com a peça refilada, a gente vai pegar uma outra parte do tecido. Eu tô utilizando o mesmo tecido que eu utilizei aqui. Cortei ele um pouquinho maior, tá, ó, 1 centímetro mais ou menos de cada lado. A gente vai agora posicionar desse jeito, vamos no ferro, a gente passa e depois na máquina de costura a gente vai passar uma costurinha aqui em toda a volta para prender a nossa peça no forro. Vou dar uma diquinha extra aqui para vocês, tá? Eu gosto também, antes de colar o meu tecido, de passar um pouquinho de cola, tá? Para que o meu tecido fixe melhor. E aí eu uso essas colas normais mesmo de escritório, tá? Que elas são à base de água. E aí eu venho, ó, passando só um pouquinho mesmo, tá? Não é muita cola, é só para o nosso tecido ficar melhor fixado, tá? Não sei se tá dando para ver aqui, ó, a quantidade de cola, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Aí a gente vai posicionar o nosso tecido aqui em cima e passar com o ferro. E aí, ó, se você tiver medo, ai Mari, mas não vai sujar meu ferro? Não vai sujar o tecido? Não, gente, ó, fica super bonito, ó, fica extremamente lisinho, tá vendo, ó? Não sai, fica maravilhoso, tá? Agora a gente só vai na máquina pra passar uma costurinha aqui em toda a volta. Agora aqui na máquina, a gente vai passar uma costurinha só na beiradinha, tá? Uma costurinha bem de segurança. E eu tô utilizando o ponto da minha máquina em 3.0. Lembrando de retrocesso no início e no fim. Feito isso, a gente vai refilar esse excesso de tecido. Agora aqui na máquina, tá? Junto com o espelho da nossa peça, a gente vai utilizar também, já vamos trazer aqui para costurar tudo junto. A tela vôlei, o nosso zíper, o cursor e 2 faixinhas de tecido. Eu cortei aqui de 30 centímetros por 3,5 e eu falei para vocês que a gente podia utilizar tanto o viés de tecido, que aqui no caso é o que eu vou utilizar, quanto o viés de algodão, né? Aquele industrial. E aí fica ao seu critério, o que você gosta mais, o que você preferir, tá? Então a gente vai começar fazendo aqui a nossa peça do espelho, tá? Então vamos virar desse jeito aqui, tá? Com o avesso pra cima. E agora a gente vai costurar aqui o nosso viés, passando uma costurinha com um pé de máquina. No ferro, gente, ó, vamos levar, tá? Pra fazer a dobrinha aqui do nosso debrum e passar uma costurinha agora aqui bem na beiradinha. Eu usei um pouquinho de cola pano, tá? Pra me ajudar na costura, mas você pode fazer direto também, tá? Então agora a gente vai passar uma costurinha bem aqui nessa beiradinha. E aí, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, gente. Olha que belezinha, que gracinha que já tá ficando. Agora a gente vai pegar a tela vôlei e vai fazer o mesmo processo, tá? Vamos pegar aqui, ó, na largura de 30 centímetros que a gente cortou. Vamos passar uma costurinha, dobrar e depois a gente vai rebater esse debrum aqui também.
Com as duas partes aqui já costuradas, a gente vai colocar agora o nosso zíper. E o que a gente vai fazer agora? O zíper, ela tem essa divisória, né, aqui, ó, que é mais trabalhada, e a outra parte que é bem lisinha. A gente vai posicionar o nosso zíper nessa parte que é mais trabalhadinha, tá? Ó, nessa divisão, desse jeitinho aqui, e passar uma costurinha aqui na parte de cima. Agora aqui, gente, ó, eu já coloquei, tá, a fita dupla face dos dois lados, e aqui da parte de baixo eu já tirei a película, tá? Então aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar bem aqui, ó, na minha dupla face. Vou colocar aqui mais pertinho pra vocês verem. Ó, desse jeito aqui. E vou grudar. Vou fazer isso aqui em toda a extensão. Fica desse jeitinho aqui, tá? E agora eu vou passar uma costurinha, ó, bem na beiradinha, aqui na parte de cima. Olha que gracinha, gente. Que delicadinho que fica. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, com a parte do espelho da peça. Agora, nesse momento, a gente já vai colocar aqui o nosso cursor, tá? Então, eu não corto aqui aquele pedacinho, tá? Mas se você achar que fica mais fácil para pôr o zíper, pode cortar também, tá? Então, eu só posiciono eles aqui, ó, um do ladinho do outro. Vejo se aqui eles estão, ó, bem alinhados. E passo o zíper e paro aqui no meio, tá? Então, essa parte aqui já está pronta. Agora, a gente vai para o corpo do nosso saquinho. Gente, ó, aqui agora, o que eu fiz? Eu peguei uma parte do corpo e também passei cola, tá? Na manta. Como vocês podem ver, ó, é só um pouquinho de cola, tá? Agora, eu vou posicionar o meu tecido aqui em cima, bem certinho, tá? E vou vir com o ferro e passar pra ficar bem certinho. Agora, pessoal, o que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer o quilt no ângulo de 45 graus. Então, peguei a minha régua de patchwork, marquei desse jeitinho aqui, ó, 45 graus, tá? E passei uma linha. Depois, eu alinhei aqui qualquer posição aqui, ó, de linha, tá? Junto com a marcação que eu já fiz e risquei novamente. Agora, eu vou pra máquina e com o meu calcador de guia, eu vou fazer aqui uma tela C e vou fazer uma tela C a cada 2 centímetros, que eu gosto dele mais pequenininho. Então, ó, já tô aqui com o meu pezinho, tá? O calcador de guia. E aí, o que eu vou fazer, ó? A primeira linha, eu vou passar aqui normal. E depois eu vou utilizar o meu guia pra fazer o resto de uma tela C. Vou passar uma costura aqui e uma costura nessa outra linha. Agora, eu vou colocar o meu guia, tá? Aqui, ó, na marcação, na linha que eu fiz, a primeira costura. E agora eu vou só seguindo, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Olha que lindo que ficou o nosso quilt, gente, ó, bem de pertinho pra vocês verem. Super maravilhoso. E agora aqui, o que eu fiz, tá? Eu já refilei a nossa peça em 35 centímetros por 30. Aqui no avesso, eu passei aquela colinha, tá? Ó, na manta, ó. Passei a colinha bem pouquinha, tá? Coloquei o forro aqui e vou passar com o ferro. Depois que eu tiver passado aqui com o ferro, dessa vez de frente, eu vou refilar esse excesso de tecido que ficou aqui. Essa parte de cima que eu fiz uma tela C, eu gosto de deixar como frente, tá? E essa parte que não tem nada fica de fundo.
Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a parte do espelho que a gente fez, vou posicionar bem aqui em cima, bem certinho, tá? Ó, por isso que eu gosto de deixar um pouquinho maior, tá vendo? Pra depois eu ter espaço aqui pra costurar e depois refilar também. Então, eu vou deixar aqui, vou prender depois aqui em cima, ó, com as presilhinhas. Deixo tudo bem alinhado e vou prender toda a volta. Agora, com a nossa peça já toda clipada, tá? A gente vai na máquina e a gente vai passar agora uma costurinha aqui, ó, beirando toda a lateral para prender as duas partes juntas. E aqui, ó, a gente vai fazer também o arredondado, tá? Agora que eu já tô com a minha peça aqui na máquina, tá? E vou passar agora uma costurinha aqui em toda a volta. Então aqui a nossa peça, ela tá pronta, tá? E aí a gente só vai finalizar agora com o viés. Eu sempre tenho aqui no ateliê esses rolinhos já pronto de tecido e eu vou fazer aqui o acabamento com o viés de tecido, tá? Mas já falei anteriormente, vocês podem estar utilizando também o viés industrializado, aquele de algodão, sem problema nenhum, tá? Então eu vou começar aqui do lado de fora, posicionando o meu viés. Então eu vou fazer o acabamento por aqui. Vou começar pela parte de baixo, no centro, tá? Então vou posicionar ele bem aqui e começar com uma costurinha com um pé de máquina. Não se esqueçam do retrocesso, tá, gente? A gente vai fazer o cantinho mitrado aqui também e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, gente, aqui eu paro meio centímetro do começo aqui, né, do término da minha peça. E aí, o que eu vou fazer? Vou virar pra lá, deixando aqui, ó, alinhado, tá bom? Desse jeitinho aqui. Vinco e trago novamente pra cá, deixando aqui, ó, alinhado também, tá? E agora a gente vai dar continuidade aqui na costura. Aqui nas curvinhas, ó, faz bem devagarzinho, tá? Sem pressa, pra ficar uma costurinha bem bonita. Ó, tá chegando aqui embaixo, já no meu cantinho, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou parar um pouquinho. E vou alinhar aqui o meu viés. Eu passo um pouquinho, tá? Ó, da onde tá o início, corto e passo reto. Dou um retrocesso. E agora a gente vai desvirar esse viés aqui, vai fazer os cantinhos para finalizar a nossa peça. Agora que a nossa peça já tá toda clipadinha, tá? Ó, os cantinhos. A gente vai passar uma costurinha em toda a volta para finalizar a nossa peça.
E aí, gente, essa parte faz sem pressa, tá? Faz bem devagarzinho pra gente ter um acabamento bem legal, bem bonito. Ó, chegou aqui no cantinho, vira e continua. Aqui, então, a gente já tá com a nossa peça finalizada, tá? Então, ó, o cantinho pra vocês verem. Ó, fica perfeito, tá, gente? Os arredondados, ó. Fica bonitinho, tá bom, gente? É só ter carinho, paciência pra fazer a primeira vez. E olha que lindeza que fica a peça. Esse então foi o passo a passo de hoje. Aproveitando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui para não perder nenhuma notificação e sempre ser avisado quando chegar vídeo novo por aqui, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Quando você fizer por aí, me marca que eu quero ver também o trabalho aí de vocês, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo!